Bem-vindos ao The Debate. Em 2003, no meio de todo aquele caos no Iraque, os soldados americanos enfrentaram um problema, assim, bizarro. Sim, a questão dos sócias, né? Exato. Eles precisavam capturar Saddam Hussein, mas se depararam com dezenas de homens que, se pareciam fisicamente com o ditador, falavam como ele e até andavam como ele. Eram sócias perfeitos. Treinados para confundir mesmo. Pois é. E para separar a farsa da realidade, a semelhança visual já não servia mais. Eles precisavam de algo invisível a olho nu, sabe? Algo que não pode ser forjado. O DNA. E hoje a nossa análise aplica a exata metáfora à teologia prática. Baseada no material do professor Lacerda, certo? Isso! A aula de missiologia do professor José Márcio Lacerda, que é um conteúdo seminal, protegido por direitos autorais de 2001 a 2026. O texto estabelece Jesus como o maior de todos os missionários e lança sobre nós o peso do mandamento de 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E é justamente aí que entra a nossa divergência de hoje. Sim, o meu argumento aqui é direto. Esse texto exige uma imitação encarnacional e literal do método de Jesus. Uma renúncia radical, sabe? Despojamento financeiro, de status e uma imersão física no contexto dos perdidos. Bom, o meu ponto de partida já é estruturalmente diferente. Eu leio esse material como um chamado para uma continuidade de propósito espiritual, não uma clonagem metodológica. Como assim? É que a gente precisa lidar com a realidade de quem nós somos, né? Somos seres humanos com limitações profundas. E a missão de Cristo possui uma natureza cósmica, irrepetível. A imitação genuína, como o texto sugere, é sobre alinhar o nosso coração à missão de resgate de Deus sem a ilusão prática de tentar replicar uma encarnação divina. Uma encarnação que teve origem na eternidade e não na nossa humanidade falida. Olha, eu entendo, mas veja como o texto não nos dá muita margem ou uma rota de fuga para apenas espiritualizar esse mandamento. Logo no início, o professor Lacerda usa aquela citação brutal de David Livingstone. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. É uma frase bem forte. Muito forte. E o foco dessa declaração é a mecânica da coisa. O texto detalha as ferramentas do método de Jesus. Ele deixou, toda a sua riqueza para viver um estilo de vida simples. Assumiu a nossa identidade humana e cultural. Certo. Contextualizando-se. Exatamente. Em todos os aspectos. Ele tocou nos doentes, conviveu com os párias. Para mim, a igreja moderna e cada um de nós que nos declaramos uma nova criatura regenerada falha catastroficamente ao tentar cumprir a missão a partir de uma posição de conforto. Você diz sem o sacrifício real. Isso. Nós queremos salvar o mundo sem abrir mão do ar-condicionado. Se não houver uma réplica ativa do estilo de vida simples e despojado de Jesus, 1 João 2,6 vira apenas poesia. Não me convence essa premissa da clonagem de estilo de vida e vou te explicar exatamente o porquê. Você usa a expressão rota de fuga, mas eu argumento que você está ignorando uma barreira fundamental que a teologia chama de limitante ontológico. Limitante ontológico? Sim, para quem está nos ouvindo, ontológico refere-se à natureza essencial do ser. Nós não somos Deus. O autor confessa de forma muito vulnerável no texto que na infância ele sonhava em ser como seus heróis da TV do futebol. Mas aprendeu a dura lição de que nunca conseguiu ser como alguém que não fosse ela mesma. No caso, ele mesmo. Sim, mas isso é só uma analogia inicial. Não, esse é o núcleo da tese dele sobre autenticidade. Mais à frente, ele cita Apocalipse 13,8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus voluntariamente deixou a sua glória. Para ver esse esvaziamento, o que a teologia chama de kenose, é preciso ter glória para deixar. Concordo que ele tinha uma glória pré-existente. Mas nós não tínhamos glória. O texto nos define como a humanidade falida espiritualmente. Tentar forçar o cristão de hoje a um mimetismo, a vestir a fantasia de um judeu pobre do primeiro século, anula nossa própria identidade. Nós somos os alvos falidos do resgate que, uma vez resgatados, viram mensageiros.
mas agimos a partir da nossa realidade. Aí é que a sua leitura da metáfora inicial desmorona para mim. Vamos voltar aos sósias de Saddam Hussein. Você diz que não podemos vestir uma fantasia, e eu concordo. Exatamente. O sósia veste a fantasia. É um teatro. E é exatamente isso que o autor critica quando diz que o mundo está cheio de pessoas parecendo e querendo parecer umas com as outras. Mas a exigência do teste de DNA na história americana serve para provar a essência. Para separar o real do falso. Isso. Para o autor, o nosso DNA espiritual é o fato de sermos uma nova criatura regenerada. Não somos mais apenas a humanidade falido. O nosso DNA foi alterado por Cristo. Portanto, a manifestação externa desse DNA tem que ser idêntica à manifestação original. Idêntica como, na prática? Se o DNA é o mesmo de Cristo, os frutos visíveis, a renúncia, a simplicidade e o despojamento, precisam ser indistinguíveis. Não estou falando de calçar sandálias de couro e falar aramaico. Estou falando de um cirurgião de sucesso que larga a clínica particular nos bairros nobres para operar de graça em zonas de guerra. Isso é andar como ele andou. Olha, eu tenho muita dificuldade em engolir essa leitura do sacrifício padronizado. Imagine você, ouvindo isso agora, no seu carro indo para o trabalho. A mensagem que chega é que, se você não vender tudo e for para uma zona de guerra, seu DNA espiritual é falso. Mas não é isso que a renúncia de Jesus exige. Não, isso transforma a pobreza e a marginalidade num novo legalismo. O próprio Lacerda usa a história dos sósias e a necessidade do DNA para demonstrar que tentar ser outra pessoa é uma farsa, uma tática de guerra para confundir e não uma expressão de verdade. A imitação genuína descrita em João 20:21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, exige que atuemos dentro da nossa própria cultura. Mesmo se for uma cultura de excessos. Se o nosso ouvinte é um programador brilhante no Vale do Silício, ele não precisa fingir ser um nômade sem teto. Ele usa o intelecto e os recursos que tem para, digamos, desenvolver plataformas de rastreamento para combater o tráfico humano. Ele usa a identidade autêntica dele, o contexto dele, guiado pelo propósito do envio de Cristo. Mas como você alinha a vida desse programador no Vale do Silício com a afirmação explícita do material de que Jesus deixou toda a sua riqueza para viver um estilo de vida simples? Porque a missão dele exigia este esvaziamento. Sim, mas se a imitação não mexe na estrutura do conforto material, a gente corre o risco de não fazer sacrifício algum. Pense na relação entre o mestre artesão e o seu aprendiz. Certo. Uma analogia clássica. O aprendiz não deixa de se chamar João, não apaga a sua certidão de nascimento. Mas, para ser considerado um mestre daquele ofício, ele precisa adotar as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas exaustivas. Sabe, ele não pode usar atalhos que o mestre rejeitou. E quais seriam os atalhos hoje? Ficar na zona de conforto. O texto é cirúrgico ao listar as ferramentas que Jesus escolheu. Ele se compadeceu dos pobres, curou enfermos, desceu ao nível da nossa dor. A mecânica da missão envolveu perda voluntária de privilégio. A igreja no Ocidente frequentemente quer o resultado da missão de Jesus, o perdão, o crescimento, sem aplicar o método de Jesus. Como somos aprendizes do maior dos missionários, se fugimos de toda a dor que ele abraçou? A analogia do mestre e do aprendiz tem um apelo moral enorme, confesso, mas ela quebra justamente quando esquecemos quem é o mestre nessa equação. Ele é o nosso exemplo prático. Sim, mas Jesus não estava apenas nos ensinando uma técnica de empatia social. Ele estava realizando uma operação de resgate cósmico que nós somos incapazes de realizar. Quando o texto fala de contextualização, diz que ele assumiu a nossa identidade. Para Deus, se tornar humano é o sacrifício infinito. É a quenoses de Filipenses 2. Cruzar o abismo entre Criador e criatura. Exatamente. Para nós, no entanto, a contextualização não significa nos tornarmos outra coisa. Significa usar o contexto em que já fomos plantados. O sacrifício desse empresário não é jogar fora as ferramentas que o formaram, é subordinar todas essas ferramentas à agenda do reino. Mas ignorando a pobreza voluntária. A missão da igreja é anunciar essa encarnação divina, ser testemunha dela.
Quando você transforma a pobreza material voluntária em um pré-requisito absoluto para andar como ele andou, você eleva a mecânica do que Jesus fez ao status de doutrina, ignorando a nossa própria falência originária. Nós salvamos os perdidos apontando para Cristo, não tentando ser o Cristo deles. Essa sua distinção entre a obra de Cristo e a obra da Igreja me leva a um dos pontos mais, explosivos da análise do professor Lacerda. Se o nosso papel não é imitar o despojamento radical de Jesus, então o que, afinal, fomos chamados a fazer? E mais importante, a não fazer. A levar a verdade adiante. Sim, mas o texto afirma categoricamente o seguinte: é importante destacar que a missão de Jesus não era se tornar um líder religioso ou fundar mais uma. O foco de Cristo estava em resgatar os perdidos escravizados. Certo, ele não queria ser apenas mais um fariseu da época. Mas a minha leitura aqui é de ruptura. Andar como ele andou é, por definição, um movimento anti-autoridade religiosa. É profundamente relacional. Sempre que a igreja tenta focar na sua própria preservação institucional, naquela burocracia de construir templos monumentais, ela para de andar como o mestre andou. Anti-autoridade é um termo muito forte para o texto. Mas Jesus operava na poeira da estrada, no caos da multidão. A institucionalização da fé é a antítese exata da missão descrita pelo autor. Olha, você recorta a frase sobre ele não ser um líder religioso no modelo da época, mas ignora completamente a consequência lógica e literal do que o próprio Lacerda descreve logo em seguida. E o que seria? O autor afirma com todas as letras: ele resgatou a humanidade perdida no pecado e edificou a sua igreja, coluna e firmeza da verdade. Edificou a sua igreja. Não há como ler a expressão coluna e firmeza sem entender que há um peso arquitetônico e institucional nisso, né? Mas a igreja inicial não era uma instituição como vemos hoje. Verdade ao longo dos séculos. Achar que Jesus era apenas um andarilho anti-institucional é sinceramente um romantismo moderno. A maior de todas as missões resultou na maior de todas as instituições. Mas perceba como essa leitura institucional esvazia a urgência do texto. Quando ouvimos coluna e firmeza, nossa mente moderna imediatamente imagina um CNPJ, um edifício com organogramas, orçamentos milionários e profissionais assalariados. Que podem ser vitais para expandir o alcance da verdade. E o problema dessa estrutura moderna é que ela nos blinda de sentirmos a dor. O texto diz expressamente que Jesus sentiu a dor dos oprimidos. Como uma instituição altamente hierarquizada e blindada sente a dor de alguém. A dor requer proximidade emocional e física. A instituição atua através das pessoas. Mas quando João 20:21 ecoa no final do texto dizendo: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, o espelho é direto. O envio do Pai envolveu a extrema vulnerabilidade de nascer numa manjedoura e a brutalidade de morrer numa cruz. Se o nosso envio for mediado por escritórios e terceirizado para burocratas da fé, não há DNA espiritual atuando. Há apenas uma corporação religiosa operando sob a marca de Jesus. O andar exige sujar os pés. Sujar os pés é indiscutível. O conformismo e a apatia são os verdadeiros inimigos mortais de qualquer leitura de 1 João 2,6. Onde nós colidimos de frente é na necessidade de que essa proximidade física exija a anulação da nossa eficiência. Eficiência ou conforto? Eficiência mesmo, você vê João 20:21 como uma ordem para replicar a vulnerabilidade da manjedoura? Eu leio como um imperativo do motivo pelo qual somos enviados. O Pai enviou o Filho motivado por um amor insondável por uma humanidade em colapso. E o Filho nos envia com essa exata mesma motivação. É uma replicação de urgência e compaixão, não da logística da vulnerabilidade. Mas a logística importa. Imagina uma rede de hospitais filantrópicos criados por uma igreja estruturada. É burocrático, sim. Exige planilhas e diretores, sim. Mas eles têm a capacidade e o poder estrutural de curar milhares de enfermos de uma forma que um único indivíduo bem intencionado, morando numa tenda, jamais conseguiria.
Se o cristão renega sua capacidade de organização apenas para parecer vulnerável ou evitar ser chamado de burocrata, ele está sendo sócio espiritual. Ou ele está apenas seguindo o método original? Não, ele está se preocupando mais com a estética do sacrifício do que com a eficácia do resgate. A autenticidade reside em colocar tudo o que você é, inclusive a sua capacidade de criar instituições sólidas a serviço do resgate dos cativos. Essa é uma excelente síntese do abismo conceitual entre nós hoje. Chegamos à conclusão da nossa análise e penso que o texto do professor Lacerda realmente nos empurra para direções fascinantes e inconciliáveis em termos práticos. Certamente desafiadoras. A minha posição insiste que o chamado andar como ele andou só tem peso real se mantiver a sua radicalidade. Eu defendo que o abandono de privilégios, o despojamento de segurança material, sabe? Uma encarnação visceral no mundo dos oprimidos é a espinha dorsal do método missionário. Não há atalho seguro. Se a igreja quer refletir o maior de todos os missionários, as suas escolhas financeiras e geográficas precisam espelhar o esvaziamento de Cristo. E a perspectiva que eu levantei é que forçar esse esvaziamento literal sobre uma humanidade que já nasce falida é ignorar a magnitude exclusiva da encarnação cósmica de Jesus. O alinhamento autêntico acontece quando nós não tentamos clonar o que apenas Deus poderia fazer. Focando no propósito. Sim, nós não imitamos as especificidades do sacrifício histórico dele. Nós incorporamos seu propósito resgatador. Isso significa abraçar nossa própria identidade e estrutura, seja na arte, nos negócios, na medicina, construindo a igreja local e direcionar tudo isso para a mesma missão compassiva que guiou Jesus. O que fica claro, apesar da nossa forte discordância sobre o como, é uma convergência sólida a respeito do porquê. Ambos entendemos a premissa fundamental do material: o cenário original da humanidade é de absoluta falência espiritual sem a intervenção divina. Concordo plenamente. Jesus é o absoluto centro da missão. Sim, Jesus não é um apêndice na história da missão. Ele é o centro gravitacional. E o mais importante, quer você acredite que a missão exige vender seus bens ou redirecionar a riqueza da sua profissão, nenhum de nós defende que a passividade seja uma opção válida para quem carrega o DNA da nova criatura. Perfeito. O peso do mandamento de 1 João 2,6 não nos permite sermos espectadores no mundo. É um texto de convocação. E a tensão de como aplicar isso permanecerá desafiando a mente e o corpo da igreja moderna. Encontrar o equilíbrio entre não relativizar a urgência do resgate e reconhecer as fronteiras da nossa própria identidade continuará sendo o trabalho árduo da missiologia atual. O desafio está na mesa, e o convite para explorar essas profundidades intelectuais e espirituais agora pertence a você que nos acompanhou. O que nos faz retornar pela última vez às areias do Iraque. Uma ótima analogia de fechamento. Quando aqueles soldados analisaram os sócias, a aparência enganou a todos por um bom tempo, mas a verdade final só emergiu sob as lentes do microscópio que revelou o DNA. Quando o mundo moderno olhar minuciosamente para a nossa vida diária, para a nossa renúncia, para a forma como acolhemos o marginalizado e gastamos o nosso tempo, o que eles vão encontrar? Um mero sócia performático usando a maquiagem da compaixão cristã? Ou a assinatura inconfundível, autêntica e inegável do maior de todos os missionários? Pensem nisso.